A revolução, que nós chamamos de revolução, é expressão de um processo em determinados momentos, aonde as contradições, as lutas sociais, a luta de classes, atingem um nível e chega num limite que não é mais possível conservar aquela estrutura existente, mas ela é resultante desse processo. E aqui, no caso, como nós estamos falando da Comuna de Paris, é França, que o processo de revolução e contra-revolução na França, ele percorre praticamente um século. Por que ele percorre praticamente um século? Vamos pegar aqui um exemplo com a Inglaterra. A Revolução aristocrático-burguesa na Inglaterra, ela vai de 1640 a 1688, 89. E tem também revolução e contra-revolução, liquidação e genocídio contra parcelas da população na própria Inglaterra. Mas, veja, ela se restringe a um período menor. Na França, pelas suas particularidades, e aí principalmente por ter duas casas monárquicas que disputam o poder, e por ter surgido com força a ideia da república. Então, esse elemento ele é importante para entender a revolução e contra-revolução, que a república ela surge com muita força e vai marcar um século de revolução e contra-revolução na França. São 12 momentos que se delineiam com muita nitidez, que é de lutas e alianças de classes que são explicitados com maior ou menor contundência. Aquela composição, aquele bloco de poder que se torna vitorioso, ele no desenvolver, ele se desfaz, reconfigura e vai permitindo que se formem novos blocos do poder, da contraposição, oposição, etc., etc. E aqui surge, nesse momento, antes da Revolução, o que nós chamamos de iluminismo. Não vou entrar em detalhe aqui, mas tem suas particularidades. O iluminismo não é só ao nível das ciências humanas. O iluminismo corresponde a um grande processo de desenvolvimento do conhecimento científico, que já vem lá desde o Renascimento, mas chega nesse momento, ele tem uma grande dimensão, que é de pesquisas, estudos nos vários níveis e áreas do conhecimento científico. Então, produz aqui um conhecimento novo e um conhecimento revolucionário, não só por negar as ideias prevalecentes da Igreja, mas fundamentalmente por permitir instrumentos incorporar esse conhecimento ao processo de transformação da natureza e, consequentemente, aqui também da sociedade. Então, veja, nesse período pré-revolucionário da França, já estava dando início à chamada Revolução Industrial na Inglaterra. É o momento em que as colônias da América do Norte se tornam independentes. Então, o que nós chamamos que a Revolução norte-americana, estadunidense, é associada à luta de independência. E neste contexto, especificamente da França, há uma crise estrutural, porque ela atinge o nível econômico, social e político. O absolutismo, para atender os interesses dessa oligarquia que se apodera do poder, da nobreza, não é? Ele tem que criar uma série de instituições, uma série de associações, de companhias, para o quê? Para disputar o contexto internacional, a situação geopolítica. E quem passa a assumir o poder e apropriar-se dessas instituições que passam a desenvolver atividades não baseadas na clássica acumulação da nobreza, e sim burguesa. Então, essa crise estrutural, ela produz um aburguesamento da nobreza e um enobrecimento da burguesia. Então, ela há nos dois sentidos. Há uma confluência de interesses de convocação e eleições para a composição dos estados gerais, com parcela significativa da nobreza aristocrática defendendo isso, porque estava se colocando contra um centro que era o poder do rei, o poder do absolutismo, porque já tinham acumulado fortunas e muito poder e não aceitava mais as imposições monárquicas. Então, esse é um primeiro momento. E é fundamental aqui, nesse primeiro momento, é que vão surgir ideias, formulações teóricas, que vai perpassar toda a história e chega, inclusive, aos nossos dias. A ideia, por exemplo, do laicismo contra a igreja, no momento, era a igreja romana, né? Isso já surge aqui nesse processo.
Então, há uma série de elementos que surgem, que são fundamentais e vão marcar todo o processo posterior. E outro momento que é nitidamente delineado, que é a instalação da Assembleia dos Estados Gerais, que leva à queda da Bastilha e seus desdobramentos. Essa queda da Bastilha, em julho de 1789, vai permitir, por uma situação de fome, de precariedade, de vida, etc., 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 principalmente em Paris, pela expulsão dos camponeses da terra, pelo acúmulo de terra na mão dos grandes proprietários e principalmente nobres aburguesados, vai criar essa migração dessas classes populares para a periferia das grandes cidades, principalmente Paris. Então, com essa queda da Bastilha, ela nos traz aqui, nos chama a atenção, que é a erupção das classes populares no processo histórico. Mesmo sem uma consciência, numa reação mais imediata de buscar satisfazer as necessidades primárias, de alimentação, falta de abastecimento, miséria crescente. E, nesse processo, se chega a um acordo geral, que é a monarquia constitucional, que se implementa em 1791. Então, do ponto de vista daquele momento histórico, muitos acreditavam que tinha chegado ao final esse processo de mudança geral, porque o rei tinha se submetido ao parlamento, ao modelo inglês na época. Porém, esse rei tenta se articular com as monarquias e a reação europeia, tenta fugir da França, é pego e é retornado a Paris. Então, aí vai marcar um quarto momento, que é o período entre a Assembleia e a Convenção Nacional, sob a monarquia constitucional, em setembro de 1791, que é denominado período girondino. Esse período girondino, com essas atitudes da Casa Real e do rei, vai permitir que a ascensão dos jacobinos. Esses jacobinos, suas maiores expressões, Robespierre, Saint-Just, eram seguidores de um pensador lá de alguns anos anteriores, chamado Jean-Jacques Rousseau, que às vezes a gente o lê, né, o estuda, porque ele tem uma multiplicidade de área de conhecimento que ele intervém, inclusive se atribui a ele, com aquela obra Emílio, né, ser o sistematizador da educação moderna, mas o fundamental aqui é que é o período dos jacobinos. E, em função disso, os jacobinos que tinham guilhotinado o rei proclamam a Primeira República. Então, esse momento aqui é um marco importantíssimo, que é a ascensão dos jacobinos, que trazem consigo ideias de conteúdo e caráter social, para além daquela articulação, daquele bloco no poder, que é uma aliança entre a burguesia e a nobreza. Aqui, nós chamamos assim, em geral, da pequena burguesia com as ideias sociais. E aí surge o que? A proclamação da Primeira República. Esse momento vai marcar fundamentalmente o outro momento, que é o quinto momento, que é o chamado período do jacobinismo, que vai de 1793 a julho de 1794. E aqui tem inovações importantes. É que aquele poder que era exercido através de uma constituição de monarquia constitucional, se elabora novas leis e o poder passa a ser unicameral e ser exercido através da Assembleia Nacional. Isso aqui é uma inovação importantíssima, importantíssima, que vai marcar o processo histórico, que vai se manifestar na Comuna de Paris e que até hoje, infelizmente, não se manifestou. Que a Assembleia Nacional, tendo um poder não unificado, permite que a pressão popular, a participação dos diversos segmentos da população se faça com maior contundência. E o poder dos jacobinos aqui incorpora aquelas classes populares que tinham irrompido na história, já de forma mais organizada, aqui sob a forma de sans-culottes, né? Porque aqueles que participavam ativamente e não tinham a cartola, né? Então, sans-culottes, né? Sem o culote, que vai surgir aqui com ideias próprias e aderentes à República. E passam a reivindicar, não é qualquer república, é uma república de caráter social, uma organização do poder estatal que atende aos interesses do conjunto da sociedade e, prioritariamente, que tenha um conteúdo social. Então, esse quinto período, do período jacobino, é fundamental, é decisivo. E se não fosse esse período jacobino,
quando houve a invasão da reação europeia, foi justamente nesse período dos jacobinos, que lutaram denodamente, que regaram com seu sangue os campos de batalha, que conseguiram garantir a vitória e a continuidade da Revolução. Só que nesse processo, os seus filhos, os seus melhores filhos, né? Ou seja, aquilo que se tinha produzido de melhor nesse período, morreram na frente de batalha, ou por disputas internas, alguns foram guilhotinados. E isso permitiu o sexto momento, que é a reação e contra-revolução. É revolução e contra-revolução. Então, neste momento aqui, caso, vamos imaginar aqui, fazer uma elucubração, os jacobinos tivessem permanecido no poder. Daí o passado está no presente. Com certeza, o mundo que vivemos hoje seria diferente. Então, os jacobinos foram, através de golpes, morreram e foram decapitados. Então, houve essa reação e a contra-revolução termidoriana, que vai de 1794 a novembro de 1799. E é aqui que surge um personagem marcante na história da França e mundial. A partir daqui, dessa Revolução Termidoriana, há um vazio de poder, e esse vazio de poder permite se caracterizar um sétimo período, que é o golpe de Estado, 18 de Brumário, que vai estabelecer o primeiro império. Veja, já tinha negado a República, que estabelece o primeiro império, que passa a ser conhecido na história, estudado como o período napoleônico, que vai de 1799 a abril de 1814 e definitivamente a abril de 1815. E aqui também, nesse sétimo período, a posição e o papel de Napoleão Bonaparte é importantíssimo, e ele altera o quadro geopolítico europeu e, consequentemente, mundial, pela resistência das colônias, mas fundamentalmente na Europa. Ele altera porque, de fato, ele invade vários países, ele trava guerras, ele destrói aquela ordem existente até então e tenta criar uma nova ordem. Mas, sendo derrotado, essa pretensão ela é jogada por terra porque as dinastias tradicionais retomam o controle e voltam ao poder. Então, com o fim desse período napoleônico, surge um oitavo período, que é o chamado período da Restauração, que vai de 1814, 1815, com a derrota de Napoleão, a 1848. Isso aqui, com a derrota de Napoleão, vai o quê? Reconfigurar novo bloco de poder. E esse período, de 14, 15 a 48, tem dois períodos também nitidamente delineados. O primeiro chega até 1830, e o segundo, através de um golpe de Estado, e veja aqui, estou chamando a atenção, através de blocos no poder, recomposição, alianças de classes, recomposição dessas alianças, um novo golpe de Estado leva ao poder Luís Felipe, que é o chamado rei burguês, que governa até 1848. Esse chamado rei burguês é porque ele não usava coroa, ele era banqueiro, ele era associado ao capital financeiro, era muito rico, e ele usava aquela cartola. Por isso a denominação dele de rei burguês, que vai até 1848. E é interessante essa data, porque é o momento em que várias contradições existentes em vários países europeus provocam uma alteração significativa no contexto europeu e na França, que vai aqui na França caracterizar um novo momento, que é a queda do Luís Felipe, 1848, e nesse momento, veja aqui, olha, é proclamado novamente a Segunda República, que vai o quê? Recompor o poder através de eleições. E essas eleições permitem que vá surgir um personagem que, segundo diz, era sobrinho do Napoleão I, que é o Luís Bonaparte, que se elege, inclusive ele não morava na França, mas ele, se colocando como representante das glórias do tio, ele recebe uma votação surpreendente. Segundo Marx, era um elemento medíocre, mas tem uma votação surpreendente. E, por uma articulação e recomposição de novo bloco no poder, ele dá um golpe. Ele é eleito deputado para a Assembleia, depois é eleito presidente, dá o golpe e proclama, em 1851, não é 52, que é o final de 51, 52, o Segundo Império. Eu chamo a atenção aqui da proclamação da República, porque aqueles setores jacobinos, radicalizados, seguidores de Jean-Jacques Rousseau, defensores da ideia de uma república social,
sempre que vai tendo oportunidade, ele se insere no processo da luta de classe e força, e aí com a organização e mobilização popular existente, não é a ideal, mas é existente, porque eles tinham influência e convivência com os setores populares, e, em geral, esse processo na França é resultante também de grandes mobilizações sociais, né, principalmente em 1848, é o que o Hobsbawm chama a Primavera dos Povos, porque atinge também a Alemanha, atinge vários outros países, né? Na Inglaterra já era o movimento cartista, né? Então, são vários, uma série de movimentos que se manifesta em 1848 aqui, né, com esse processo. Então, no décimo período disso, né, que é o Segundo Império, 51, 52, que vai até 1870, a derrota da França para a Prússia, na Guerra Franco-Prussiana, fundamentalmente aqui pela proclamação da Terceira República, em setembro de 1870, dia 4 de setembro, se não me engano. Então, isso demarca nitidamente o processo de revolução e contra-revolução. E aqui, o 11º seria da Comuna de Paris, de 18 de março, né, a 28 de maio, que é a primeira experiência de governo popular socialista. Já, veja lá, com a proclamação da República. No bojo da Comuna de Paris já vem as ideias da República de caráter social, de um poder unificado exercido através de um comando unificado, não mais da institucionalização dos três poderes. E o quarto período aqui, que é a derrota da Comuna e a consolidação, aqui dá basicamente mais de uma década, da Terceira República, que é o momento em que a burguesia republicana se afirma como segmento hegemônico e dirigente do processo. Passa-se, a partir daí, nessa Terceira República, uma composição dos diversos elementos das classes dominantes, formando blocos no poder para manter e disputar o poder na França. Então, esse, assim, em síntese, é esse processo de revolução e contra-revolução. A Comuna de Paris é tema da obra que eu sugeriria a vocês para lerem, quem não leu ainda, A Guerra Civil na França. Então, obras de Marx sobre a França desse período que eu estou colocando para vocês, tem 3 obras. Luta de Classes na França, o 18 de Brumário, que está sendo uma leitura que vários estão recorrendo atualmente para entender como um elemento medíocre consegue chegar ao poder, que é o caso do Brasil, né, o chamado bonapartismo. Ele vai dizer, nessa obra, né, vai dividir esse período em 3 manifestos. E aí eu não vou falar muito sobre a Comuna, que vocês mais ou menos sabem, se for o caso a gente volta. Então ele escreve essa obra, Guerra Civil na França, que é a primeira obra de forma sistemática, que é responsável em grande medida para chamar atenção para a importância do que foi a Comuna de Paris. Nós estamos aqui agora, neste momento, inclusive em função dessa obrazinha aqui de Marx, A Guerra Civil na França. Eu divido isso aqui em 3 períodos. De 23 de junho de 1870, quando Marx aponta para os perigos e possíveis consequências da Guerra Franco-Prussiana, ou seja, Marx não foi um aderente, um incentivador da deflagração da Comuna de Paris, isso está documentado. O segundo, 9 de setembro de 1870, não tinha deflagrado ainda também, Marx faz uma análise geopolítica europeia e a quem serve a Guerra Franco-Prussiana. Eu estaria aqui para ler, mas vou deixar de ler aqui. Quem tiver acesso ao livro depois vai ver essas observações aqui. E nesse momento, Marx diz, olha, uma sublevação do proletariado, das classes populares, contra o governo. E veja que 9 de setembro já tinha derrotado e o país estava sem um governo, né, centralizado. Né, tinha se formado, estava em processo de formação, um chamado Governo de Salvação Nacional, onde, inclusive, 2 proletários têm assento nesse governo. Mas ele chama atenção, olha, é uma ameaça, é um suicídio, uma insurreição. Neste contexto geopolítico e no contexto político da França, seria um suicídio. E estaria ali correndo o risco de que aquilo que de melhor o proletariado tinha produzido, em nível de consciência, de organização, pudesse ser dizimado. E o terceiro é 30 de maio de 1871, logo no imediato, poucos dias após o encerramento dos combates mais ferrenhos em Paris, que é uma análise vibrante
aqui sim, das lições e ensinamentos da Comuna. É aqui que Marx vai formalizar definitivamente sua concepção de Estado. E sua concepção, que hoje está aí em debate, não é? E segundo Engels, do que seria a ditadura do proletariado. O que seria uma democracia popular radical, que aí tem lá como ponto de partida lá as ideias de Jean-Jacques Rousseau. Essa aqui é a capa do livro, da terceira edição, para quem tiver interesse, não é? Ela é atualizada, ilustrada e complementada, tem uma série de materiais muito interessantes, né? Então, sobre a importância histórica da Comuna, aqui, quem iniciou isso foi Marx através da Primeira Internacional, aonde há um debate ferrenho que leva, inclusive, logo posterior à transferência da sede para Nova York, a dissolução da Primeira Internacional, em decorrência dessas avaliações. Então, isso aqui depende do ponto de vista de classe em sentido amplo. Nós temos, por exemplo, uma série de historiadores, de intelectuais, que defendem posições burguesas e pequeno-burguesas que condenam a Comuna. Então, vocês que são historiadores conhecem, eu fiz uma certa pesquisa, os livros de história são poucos os que trazem alguma coisa sobre a Comuna de Paris, produzido principalmente por pessoas que têm uma identidade maior com esse processo histórico de construção de uma nova sociedade. Então, essa Comuna de Paris, pela sua importância, o que ela foi significado, ela é esquecida pela história e oficiosa, que considera que não foi um acontecimento importante, que foi um curto-circuito na história, que é uma insurreição dirigida por 100 classes, pelo aquilo que Marx vai chamar no 18 Brumaire de lumpen proletariado, por boêmios e por revoltosos em geral. Não fazem referência e, quando se referem, é com esse tipo de linguajar. E afirmam que, no decorrer da insurreição, e logo depois, ela passa a ser acusada como atos de banditismo, de atear fogo e tentar destruir Paris, de tentativa de destruir a ordem social, que foi fomentada pela Internacional Vermelha, que é a Primeira Internacional. Aqui, inclusive, criou-se uma figura aqui para atribuir às mulheres que tiveram um papel importantíssimo e de destaque na Comuna de Paris, né? Las Pétroleuses, que aqueles incêndios que existiram em Paris nesse período, principalmente das últimas batalhas, né? Tinha sido provocada por essas pétroleuses, que é justamente para justificar a condenação e o massacre que foi realizado sobre o proletariado. E aí, claro que eles têm que identificar isso, como normalmente se faz, por ideias exóticas e produzidas externamente, e que, nesse sentido, a internacional foi o elemento de ataque. Porém, mais recentemente, né, é possível a gente encontrar livros de história que fazem referência à Comuna, dedicando algumas páginas. Mas, para nós que somos democratas, socialistas, marxistas, em geral, esse acontecimento ele é extremamente importante. Importante não pelo fato de ser vitoriosa ou não, é fundamentalmente por ser um exemplo real sobre a possibilidade de superação da sociedade burguesa capitalista. Este é o grande exemplo, que tentou-se e manteve-se por 72 dias, ou seja, demonstrou na realidade que era possível destruir o Estado burguês capitalista e superar aquela sociedade, e construir uma nova sociedade, mais justa, fraterna e igualitária. Segundo aqui a concepção que eu estou pegando do Robespierre, a Comuna de Paris de 1871, ela anuncia a era das revoluções socialistas, que vai ser seguido logo depois, em 1917, pela Revolução Russa, depois chinesa, etc., etc. Ou seja, em grandes linhas, é um acontecimento que anuncia a era das revoluções socialistas, encerrando a era das revoluções burguesas. Por que eu estou fazendo esta afirmativa? Porque os países de maior preponderância, que eram países de grande poderio, de impérios, já tinham consolidado a sua revolução burguesa e já estavam surgindo as contradições inerentes à sociedade burguesa capitalista, que é a Revolução Burguesa na Inglaterra, a Guerra Colonial de Independência das 13 colônias do Norte, a unificação da Península Itálica, que vai dar origem à Itália, e a unificação dos estados prussianos, que vai dar origem à Alemanha. E todo esse contexto aqui de fim da era das revoluções burguesas gera um novo contexto político, geopolítico, onde a luta a nível, seja da Europa
em decorrência da Comuna de Paris, gera a Primeira Guerra Mundial. Essa guerra que estava situada, num primeiro momento, nas disputas europeias entre as dinastias, ela passa a ser a nível internacional, gera um novo contexto geopolítico. Aqui nos interessa fundamentalmente compreender a Comuna e extrair suas lições e seus ensinamentos, que pela primeira vez aqui foi Marx que chamou a atenção disso, nessa obra que eu indico para vocês, aqui uma leitura quase que para mim é obrigatória, A Guerra Civil na França. O que Marx afirma? Ele diz: quando a Comuna de Paris tomou em suas próprias mãos a decisão da revolução, quando pela primeira vez na história, simples operários se atreveram a violar o monopólio de governo dos seus superiores naturais e, em circunstâncias extraordinariamente difíceis, realizaram o seu trabalho de modo modesto, consciente e eficaz, com salários o mais alto dos quais representava uma quinta parte da soma que, segundo uma alta autoridade científica, é o vencimento mínimo de um secretário de um conselho escolar em Londres. O velho mundo contorceu-se em convulsões de raiva ante o espetáculo da bandeira vermelha, símbolo da República do Trabalho, ondeado sobre o Hotel de Ville. O Hotel de Ville era a sede da prefeitura de Paris. No entanto, era essa a primeira revolução pela qual a classe operária foi abertamente reconhecida como a única capaz de iniciativa social, inclusive pela grande massa da classe média parisiense. Lojistas, artesãos, comerciantes, eu acrescentaria aqui artistas, teatrólogos, pintores, etc., etc., como a única exceção dos capitalistas ricos. A Comuna era, pois, a verdadeira representação de todos os elementos sãos da sociedade francesa e, portanto, o governo nacional autêntico, mas, ao mesmo tempo, como governo operário campeão intérprete da emancipação do trabalho, era um governo internacional, no pleno sentido da palavra. Ante os olhos do exército prussiano, que havia anexado à Alemanha duas províncias francesas, as províncias francesas Alsácia e Lorena, que vai ser um dos elementos da Primeira Guerra Mundial, a Comuna anexou à França os operários do mundo inteiro. Então, vocês percebam, eu tenho essa visão, de que, sinteticamente, Marx chama atenção para o grande significado do que foi a Comuna de Paris. E entre aqueles que a consideram uma experiência importante, alguns pontos em debate. Você já deve ter tido acesso aqui. Este ano, agora nos 150 anos, esse debate não está tendo uma grande dimensão pela pandemia, pelas dificuldades impostas pela pesquisa, pela produção de conhecimento, mas durante o período dos 140 anos, há 10 anos atrás, isso foi muito debatido, que há uma divergência, se foi uma revolução socialista ou a última do ciclo das revoluções burguesas na França. E eu já manifestei aqui minha opinião. Se ela foi socialista ou foi republicana radical. Então, há um significativo debate em torno disso. Eu acompanho, pesquisei, estudei e defini mais ou menos um posicionamento que eu estou expressando para vocês. Na minha opinião, ela foi tudo isso, porque elas não são excludentes, essas características não são excludentes. E chamaria a atenção de vocês, porque há todo um debate, vamos dizer assim, nos setores progressistas, de esquerda, para afirmar hoje as suas opções político-partidárias. Há vários partidos e organizações que analisam a Comuna, e inclusive nesse momento estão fazendo muito debate sobre isso, para chamar a atenção de que prevaleceu a corrente XY, ou seja, a minha existência enquanto um partido de esquerda está justificada porque eu sou herdeiro dessa tradição. Eu creio que isso é uma posição equivocada. Eu estudei, no livro tem um artigo sobre isso, específico sobre isso. Creio que foi tudo isso, nessa ideia da multilateralidade, na multiplicidade de elementos que compõem o mundo real. Então, aqui vejamos de forma sintética algumas características assumidas pela Comuna. A palavra Comuna, o que ela significa? Segundo a tradição, que aí já se origina na sociedade feudal, na Idade Média, e às vezes isso aqui não é levado em conta por vários historiadores para entender como é que se deu a concentração de terras
e as terras comunitárias foram expropriadas através de violências, de genocídios contra o campesinato que habitava ali aquela região. Porque comuna é aquilo que é comum, a própria ideia já diz. Então, vocês sabem que havia as terras comunais, com a desagregação da sociedade escravista, dos grandes escravistas, principalmente do Império Romano, se forma várias comunidades, várias comunas. Comunas que são praticamente autossuficientes ali durante um grande período. Então, essa é uma forma de organização que os trabalhadores, com o fim do escravismo, encontraram para sobreviver e travar as relações de sociabilidade. Enquanto organização político-social administrativa, mais do ponto de vista mais político, ela expressa uma tendência à democracia direta. Olha aqui, democracia direta. Uma influência de Rousseau, que vai ser uma tentativa de implementar através dos jacobinos. Esse personagem aqui, Babeuf, que é, segundo alguns autores, o primeiro comunista, que ele vive num primeiro momento, parece que ele é executado em 1800, preso e executado em 1806 pelas suas ideias, que tentava superar essa visão da democracia direta, da democracia radical, que ele já trabalhava sob a ideia da repartição das propriedades. E esse processo histórico vai produzir como herdeiros dessa tradição republicana, da República Social, da democracia direta, os chamados neojacobinos. A organização da Comuna de 1871 refere-se à organização político-administrativa existente em Paris por 72 dias, e é um importante acontecimento na história das lutas sociais e se situa entre o que se denomina a Era das Revoluções Burguesas e a Era das Revoluções Proletárias, quando, pela primeira vez na história, as classes exploradas e oprimidas assumem o poder político e tentam organizar uma nova forma de organização social de caráter popular, proletário e socialista. Daqui, veja, já não... Aquele debate que eu coloquei para vocês existente, para mim ele estaria superado, porque são dando resposta a questões concretas, imediatas, e essas decisões, essas deliberações assumem esse caráter. Em linhas gerais, os acontecimentos que levam à insurreição popular e proletária em Paris se liga à tentativa de resistência armada diante do desencadeado da Contra-Revolução Europeia, tendo como ponto central ali a unificação dos estados prussianos e a construção ali daquilo que seria a Alemanha, da Contra-Revolução Europeia, expressa pela e que se situa na Guerra Franco-Prussiana, na derrota do Império Napoleônico, e segundo a pretensão de Napoleão, que venceria a guerra com a Alemanha em 2 dias, e em 2 dias ele perde a guerra. E, claro, que esse período aí passa a ser personificado pelo governo de Thiers, que é estabelecido, esse governo é estabelecido após uma farsa de eleição para a Assembleia Nacional, composta majoritariamente por monarquistas, aí seja das dinastias Orleans ou Bourbons, e republicanos conservadores, que passam a negociar a rendição e o armistício através da região da Alsácia e Lorena e do pagamento de vultuosa dívida da guerra, o pagamento dos custos e dos gastos da guerra aos prussianos. Por outro lado, movidos por sentimentos nacionais, setores populares, os republicanos radicais, trabalhadores, artistas, o proletariado, socialistas, comunistas, defendiam a perspectiva de continuidade da guerra contra as tropas prussianas. Eram contrários à ocupação do território francês e principalmente de Paris, em oposição às vacilações do governo provisório, que eles mesmos tinham formado, que assume posições conservadoras e passa a ser submisso às imposições do governo prussiano. E isso gera uma grande desconfiança e pressões para que o governo, esse governo provisório, resistisse e reorganizasse as tropas e as forças da França. Porém, aqui acho que é importante, né, que sublinhamos em linhas gerais, os antecedentes imediatos que levam à proclamação da Comuna é o dia 2 de setembro de 1870, quando as tropas francesas, comandadas pessoalmente por Napoleão III, são derrotadas pelo exército prussiano, comandado pessoalmente por Bismarck, e o dia 4 de setembro, quando essa notícia de derrota e prisão do imperador chega a Paris, dá origem a uma sublevação oposicionista e popular e a proclamação da Terceira República. E, naquele vácuo de poder, eles escolhem um governo de defesa nacional, com esse objetivo de organizar a defesa de Paris e de reorganizar as tropas francesas. Após essa derrota para a Prússia, o imperador feito prisioneiro, e eles o exilam na Inglaterra.
E os prussianos marcham sobre Paris e estabelecem um cerco parcial sobre Paris. Cerca, mas não invade, porque sabia que ali haveria resistência em grande proporção. Então, estando Paris cercada pelos prussianos, grande parte da população manifesta-se pela resistência. O governo de defesa nacional, que eles tinham escolhido, vacila. E quando realiza uma outra ação contra as tropas prussianas, ela não é de enfrentamento, ela é de vacilação. Porém, esse governo que eles tinham escolhido para essa tarefa de resistir, eles não apresentam um caráter de resistência e de luta, com o objetivo de combater e derrotar as tropas prussianas. Eles ficam meio vacilantes, porque tinha elementos ali, grandes proprietários, burgueses, inclusive monarquistas, nesse governo de defesa nacional. Então, ao mesmo tempo, durante esse governo de defesa nacional, Bismarck entende que ele não era legítimo para estabelecer as negociações e assinar a rendição, porque ele estava em uma grande revolta em Paris, o proletariado estava mobilizado, estava se armando, adquirindo canhões para a defesa de Paris. Mesmo obtendo essas vitórias, as tropas francesas, na ausência de um governo disposto a resistir, não travam combates e acabam rendendo. Em alguns locais onde tinha um exército francês poderoso, eles conseguiram vencer várias batalhas contra os prussianos. Mas falta de uma concentração à direção nacional, eles acabam travando alguns combates, mas se rendem. Mas, porém, Bismarck, para estabelecer negociações e acertar as condições para a rendição, ele necessitava de um governo com um mínimo de representatividade, que não poderia ser aquele governo de defesa. Então, os invasores e aqueles que pretendiam a rendição concordam sobre a necessidade de realizar eleições para compor uma Assembleia Nacional e formar, segundo eles, um governo legítimo para negociar a rendição. E essas eleições ocorrem com o território francês, grande parte dele ocupado pelos prussianos, em 18 de fevereiro de 1871, em um contexto que é extremamente desfavorável às forças progressistas. Os setores conservadores, monarquistas e burgueses conseguem maioria e formam um governo, formam a Assembleia Nacional e um governo, para negociar a rendição e se submeter às imposições dos prussianos. E quem é elevado como líder dessa negociação é o Thiers, que é nomeado para chefiar este governo. Thiers é um elemento extremamente conservador, que vem lá do massacre do proletariado, dos jacobinos, neojacobinos, em 1848, e que ressurge neste momento histórico como um elemento representante dos setores conservadores e reacionários. Só uma observação para vocês aqui, Adolf Thiers, ele era historiador, por formação, e era professor, inclusive, de história. Tá? É irônico, né? Então, essa Assembleia Nacional que se estabelece após essa eleição, ela passa a assumir uma posição dúbia com relação à República. Ela não proclama, não aceita a decisão popular nas ruas, que tinha proclamado a República, porque, no fundamental, ela era controlada por setores conservadores e monarquistas que tinha a pretensão de, logo que possível, impor a restauração monárquica. Só que esse objetivo não chega a ser consolidado em função da existência da Comuna de Paris. Então, pelo acordo acertado, a França deveria ceder à Prússia, que já era a construção da Alemanha, a região de Alsácia e Lorena, e arcar com a manutenção de 500 mil de soldados prussianos que ocupavam a França e pagar 5 bilhões de libras em ouro e entregar as armas em poder da população e desarmar Paris. Então, vocês vejam que essa proposta aqui de cessar o armistício e o acordo, né, é extremamente desfavorável à França. Porém, o que ocorre? Paris se nega a depor as armas. Eles já estavam se armando, inclusive adquirindo armas, colocando canhões em locais estratégicos de Paris, por iniciativa popular do proletariado. E aí o que eles vão fazer para essa resistência? Eles realizam uma subvenção, que é uma coleta, né, de recursos, e compra quase 300 de canhões para a defesa de Paris. E grande parte desses são colocados prioritariamente sobre o Morro de Montmartre. Para quem já viu imagem de Paris ou já esteve lá, é um ponto mais elevado de Paris, onde, inclusive, hoje, né, é a Catedral de Sacré-Cœur. Ela foi, inclusive, construída para espiar as almas dos cristãos que foram mortos pela sublevação da Comuna. E hoje é um ponto turístico, e não se fala qual é a origem dela, né? Essa Sacré-Cœur é a representação do que de mais reacionário
existia na Europa e na França naquele momento, e aí, claro, do catolicismo romano. Então, a 26 de março, não aceitando esse processo, os parisienses realizam eleições nos 20 distritos, então correspondente a bairros, mais ou menos como nós temos aqui, e elege um conselho que vai compor o Conselho da Comuna. Conselho da Comuna, que seriam aqueles que teriam que responder àquelas necessidades do momento, no enfrentamento com as tropas luthiers e de organizar a sociedade. Havia fome, havia muita dificuldade então esse Conselho da Comuna deveria reorganizar a vida parisiense e enfrentar, fazer a defesa e enfrentar os exércitos invasores. Então esse conselho, para fazer frente à relativa desorganização que se encontrava na capital e desenvolvendo uma prática política fundamentada em uma democracia direta e radical, passa a deliberar e organizar uma nova organização estatal. Havia um vácuo de poder, aquele Estado burguês monárquico do Segundo Império tinha se esfacelado, e aquele novo governo que existia em consequência disso tinha fugido para Versalhes, visto que o Versalhes encontrava-se desestruturado. Quais são as medidas fundamentais e imediatas que se tomam? Dissolve o exército regular e se institui o princípio do povo em armas, representado e organizado pelo que eles passam a chamar de Guarda Nacional. Então, e, ao mesmo tempo, estabelece que há eleições para todos os mandatos que estivessem vinculados ao poder público seriam eleitos, e que esse mandato seria imperativo, poderia ser eleito e destituído se traísse e não correspondesse aos objetivos que ele recebeu o voto, a soberania daqueles que acreditavam nele. Então se impõe um voto imperativo, que é um fato novo, extremamente importante para o exercício da democracia, que aqui, no caso do Brasil, é eleito e faz todas as arbitrariedades que está lá, só na próxima eleição. E essa crítica já estava em Jean-Jacques Rousseau, ele faz uma referência. Infeliz daqueles povos, se referindo à Inglaterra, que vocês devem conhecer, que de tempos em tempos são chamados para escolher quais serão seus algozes e exploradores por um período. Então, essa ideia aqui da democracia direta do mandato imperativo está associado nesse processo histórico lá, essa concepção e afirmação de Jean-Jacques Rousseau. Por outro lado, os salários não poderiam ser superiores à média daqueles pagos aos operários. Aqui nós poderíamos discutir uma questão do salário, o que significa, porque, na minha opinião, essa questão do salário ela é importantíssima numa sociedade burguesa, de carreiristas, de acúmulo de riquezas. Porém, em determinadas sociedades, o salário deixa de ter essa importância que tem aqui para nós. Por exemplo, o salário em Cuba, o salário em Venezuela, o salário na Bolívia. Então, dá um bom debate aqui, o que esse salário aqui é mistificado e é exaltado nas sociedades burguesas capitalistas. Os juízes passam a ser eleitos com mandatos revogatórios também, é realizada, efetivada anistia ampla às dívidas, congelados os aluguéis, que era uma situação de penúria, e é organizada uma rede de suprimentos. Vocês vejam que eles vão dando respostas às questões concretas que estão colocadas. É estabelecida a mais ampla liberdade de expressão. Num primeiro momento, na primeira fase da Comuna de Paris, inclusive os elementos reacionários monarquistas tinham liberdade para agir, para defender suas ideias e, inclusive promover atos de terrorismo, atos de sabotagem, devido à ampla liberdade que foi estabelecida nesse período inicial da Comuna. É proclamada a total desvinculação da Igreja do Estado. Os religiosos que, pelo acordo de Napoleão, recebiam soldos do governo, então era o governo que sustentava grande parte das atividades religiosas, daí a vinculação Estado-Igreja, eles o quê? Declaram essa desvinculação total e institui o ensino laico e profissional, que hoje, por exemplo, é uma bandeira nossa, de manter esse ensino laico e profissional, dado as investidas dos desmiolados, dos mensageiros da morte, que querem impor um ensino religioso. As empresas e residências cujos proprietários haviam abandonado Paris passam a ser administradas pelos seus trabalhadores, principalmente fábricas para produzir o que era necessário. Há várias fábricas que mantêm sua plena atividade, e aquelas residências, dado a falta de moradia, uma situação de guerra, passam a ser destinadas à moradia popular. Enfim,
As medidas adotadas como resposta a situações concretas são de caráter socialista. Não são a priori, elas vão assumindo este caráter. Isso quer dizer que a Comuna foi, desde seu início, influenciada pela Primeira Internacional, pelo pensamento marxista? Foi, a priori, uma revolução socialista desde o seu deflagrar? Não. Na minha opinião, não. Ela se torna socialista como resposta aos problemas e às questões colocadas. Suas decisões assumem caráter socialista. Há uma, sim, acentuada influência do pensamento socialista, porém representado aqui por diversas correntes. Não sei aqui se o tempo, eu já falei das correntes, poderia ir mais rápido? Porque aqui depois eu deixo o slide à disposição de vocês, quem tiver interesse pode... E também o livro tem material, farto material sobre isso, tá? Aí desculpa vocês aí a minha prolixidade aqui, tá?